Olá, oi Alice, boa noite. Olá, boa noite. Estou colocando aqui o título da live. Olá, boa noite, Sônia. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Olá, Aparecida. Boa noite. Esperar um pouquinho, Mariana vai entrar. Aceitar a Mariana. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje o nosso tema é tudo o que você precisa saber sobre colesterol. Vou aceitar aqui a gente conversar. É um tema muito relevante, nós sabemos que o colesterol é elevado. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Tô aqui me arrumando a posição do celular. Olá. Eu Tá me estava ouvindo começando, bem? estou ouvindo bem. Então, para quem não me conhece, aí, seguidores da Mariana, quem está entrando agora, eu sou cardiologista, sou formada há 23 anos e hoje nós vamos falar sobre colesterol. Nós fizemos uma live sobre perguntas e respostas, vai ser bem interativa para todo mundo participar. E durante a semana nós colhemos perguntas lá na caixinha de perguntas, nos stories, para poder conversar mais com vocês. Se apresenta aí, Mariana, para quem não te conhece. Olá, boa noite. Eu sou Mariana, nutricionista, chefe de cozinha, trabalho junto com a Cecília, né? Cecília lá no consultório. Tenho 20 anos de formada já e gosto muito do que eu faço, né, Cecília? Isso, a gente sempre procura fazer esse tratamento aí integrado, né? Sim. Nutricionista, atividade física, que a gente sabe que o estilo de vida é super importante nesse controle dos fatores de risco, né? E nós escolhemos falar sobre colesterol porque é um assunto que tem muita robustez de estudo científico, já com comprovação científica, que a redução dos níveis de colesterol vai reduzir o nível de evento de infarto, de AVC, dos derrames cerebrais, de obstruções arteriais periféricas. Então, isso já tem estudo comprovando que a cada 40 miligramas por decilitro de colesterol, do colesterol ruim que você reduz, você diminui 20% a taxa de eventos cardiovasculares, como infarto e AVC. Então, é muito significante. Então, é um dos principais fatores de risco. Então, é um dos pilares que a gente tem que focar sempre na prevenção, né? Que a gente sempre fala, eu quero evitar que o paciente infarte, que tenha um AVC, né? E não só cuidar depois de algum evento. Sim, e é importante falar, né, Cecília, o quanto isso é comum hoje em dia. Eu acho até que é muito raro a gente pegar um paciente que não tem um colesterol alterado, e hoje eu atendo crianças também, cada vez mais cedo a gente vê esse aumento de colesterol, né, nas crianças. E aí é importante destacar, eu sei que a gente vai falar mais sobre isso, mas é porque assim, o aumento do consumo de alimentos industrializados, processados, o excesso de açúcar aumentou muito o colesterol. E muita gente nem sabe que esse aumento de carboidrato, né, refinado pode fazer alteração nos nossos níveis de colesterol, principalmente, né, os triglicerídeos. Isso. Um beijo para todos. Dona Célia está lá, minha paciente querida, está em Amsterdã. Está assistindo a gente lá de Amsterdã. Maria Helena. Beijo em todo mundo. Todo mundo seja bem-vindo. E, Mariana, das perguntas que começaram da parte cardiológica, né? Uma das perguntas que gera muita dúvida, qual é o colesterol ruim, né? Qual o colesterol que faz mal para o coração, que é o que leva ao infarto, à aterosclerose. Aí depois a gente vai falando da parte alimentar, né? O colesterol, a gente tem o colesterol bom, que é o HDL, que protege as nossas artérias, ele é protetor.
Então, o ideal é que esteja acima de 40, quanto mais elevado, melhor. E o LDL, que é o nosso colesterol ruim. É esse colesterol que a gente tem que evitar. Que esse que acumula nas artérias, que vai causar o infarto, o AVC. O colesterol ruim vem tanto da parte alimentar, né? De 30% alimentar, 70% é genética. Então, como você falou no início das crianças, a gente já tem que começar a se preocupar com o nível de colesterol, com o estilo de vida, desde a infância. A partir pelas diretrizes, eu sou cardiopediatra também, então a partir dos 3 anos de idade, já se deve fazer uma dosagem do colesterol sanguínea, né, nas crianças. Porque não é que vai fazer dieta, né? Mas estilo, aí já começa com estilo de vida saudável desde a infância. Então, se você independente da idade, você tem pai, mãe, irmãos, parente de primeiro grau que tenha colesterol elevado, é muito importante fazer uma dosagem desse colesterol no sangue. Porque também as pessoas podem ser magras, ter estilo de vida saudável e ter o colesterol elevado. Então, a hipercolesterolemia familiar, que é devido à genética, uma pessoa de cada 250 pessoas tem colesterol elevado genético. Então, é uma incidência muito grande, né? Então, tem que lembrar disso. Que Sim, nem sempre... vida pior ainda, né? Sim. Mariana, perguntaram... Vamos começar das perguntas. Eu estou aqui com a colinha das perguntas. Então, do colesterol ruim, fechando. O ruim é o LDL, né? Nós temos, sempre que às vezes o paciente chega no consultório, meu colesterol está alto, e sempre preocupado com o total. O total tem que ficar abaixo de 200, mas muitas vezes o que está elevado é o bom, é o HDL. Então, sobe o total também. E esses níveis de colesterol, a gente vai avaliar de acordo com o risco cardiovascular. Tem um score que a gente fala, que tem uma calculadora de risco, que a gente vai avaliar idade, o sexo, mulheres após 65 anos de idade aumenta o risco, homens a partir de 55 anos, se é tabagista, níveis de pressão, se é diabético, tudo isso a gente vai ter um score. Aí o paciente vai ser desde alto risco, muito alto risco, se já tiver tido um infarto, um AVC, se já tiver algum exame comprovando placas, por exemplo, o Doppler de carótidas, que é um exame simples que eu faço no consultório, se avaliar se já tiver placa de gordura ateromatosa. Pode fazer também o Doppler da aorta abdominal, se tiver placa. Doppler arterial, para ver também as artérias. Então, essas pessoas que já têm placa ou já tiveram um evento, infarto ou AVC, são muito alto risco. Então, o LDL tem que ficar abaixo de 50. Pessoas com 3 fatores de risco, por exemplo, se é hipertenso, se é diabético, se é tabagista, aí a gente chama de alto risco, tem que ficar abaixo de 70 o LDL. E pessoas com baixo risco, o colesterol pode ficar abaixo de 130, que é a maioria das pessoas. Então, o LDL. Então, isso também foi a pergunta que sempre as pessoas ficam em dúvida, né? Cecília, eu vou aproveitar aqui, tirar da ordem das perguntas, mas é porque pessoas perguntaram sobre... gostaria de saber a opinião sobre dieta cetogênica. É uma coisa que eu ia comentar. Você ia comentar da sua paciente, né? E eu ia falar. Então, se você puder comentar, depois eu falo sobre a dieta especificamente. As dietas da moda, né? Dieta cetogênica, dieta proteica. Às vezes eu recebi uma paciente no consultório e ela estava muita proteína e tirou carboidrato, mas mesmo assim o colesterol dela estava em 300. Então, essa dieta equilibrada, fala melhor, Mariana, o que você acha da dieta cetogênica e qual a melhor dieta para o paciente com colesterol elevado? Pois é, primeiro é que a dieta cetogênica, ela não está proibida, ela não é errada, mas ela tem que ser bem monitorada, tem que ter um acompanhamento, né, de um especialista, médico, de um nutricionista. E outra coisa importante é saber escolher o tipo de proteína que você vai colocar nessa dieta e o tipo de gordura, né? Porque a cetogênica original, que começou lá com Atkins, era todo de bacon, carne vermelha, queijo amarelo.
E aí eles viram que isso piorava muito a saúde cardiovascular, né? Então, se a gente consegue fazer uma dieta cetogênica, ela tem um limite, ela tem um propósito, né, em ser feita, e a gente escolhe sempre boas fontes de gordura e boas fontes de proteínas, ou seja, as proteínas mais magras, né? Evitar a carne vermelha ou o corte mais magro da carne vermelha. Gorduras boas que vão vir do abacate, do azeite, sementes de oleaginosas. No caso da cetogênica, nem entram no início, mas são boas fontes de gordura, né? Que a gente pode utilizar os óleos. E não usando gordura ruim, né? Como bacon, linguiça, salame. Não é realmente uma boa opção e a gente vê isso na prática, né, Cecília? Essa paciente era isso, era bacon, muitos ovos, queijos, né? E, Ovo, né? A gente também vai falar sobre isso. Não é vilão, né? Não é mocinho nem vilão, mas o excesso dele vai aumentar o colesterol, né? Então é ter um acompanhamento, porque não dá para pegar na internet. Eu pego muito paciente que pega na internet, faz, e aí vem pra gente, né, com processo inflamatório aumentado, com sobrepeso, com aumento de colesterol. Aí a gente tem que melhorar toda a saúde, como se a gente fosse dar vários passinhos para trás, para poder organizar esse paciente para poder começar a perder peso, né? sim. Então é melhor começar direitinho. E essa paciente, ela não tinha história prévia nenhuma de colesterol. Então, no caso dela em específico, foi realmente esse erro alimentar, né? Pois é, então isso é bem importante a gente falar, né? Já que você comentou do ovo, até saiu agora, que a gente estava lendo, saiu esse ano agora a diretriz sobre o consumo de gorduras, né? A diretriz brasileira, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E sempre vem, né? O ovo é vilão ou mocinho, né? O ovo, como a gente estava conversando antes, é um alimento proteico, de baixo custo, né? No nosso país, né? Extremamente vivo, né? É muito nutritivo, então assim, não deve ser excluído da dieta, mas também com moderação. Essas dietas com muitos ovos, eu até como ovo todo dia, mas assim, e também tem que ver o perfil do metabolismo individual. Tem pessoas que podem comer mais ovos e o organismo, o fígado, vai metabolizar esse colesterol e não vai ter problema. E outras pessoas já são mais sensíveis ao colesterol alimentar, né? Exatamente. Se ela já tiver uma predisposição, se ela já tem um colesterol aumentado, tem que ter mais cuidado ainda, né, com esse colesterol. E outra coisa importante, aproveitando que a gente está falando de gordura, que gordura ruim mesmo, é a gordura trans, né, que está nos produtos industrializados, nos pacotes de biscoito, nos sorvetes, que tem muita gordura. São coisas que a gente não pensa. Quando você toma um sorvete, né, você não pensa que você está comendo gordura, você está aumentando seu colesterol. Né? Então é importante falar isso, que muitas vezes esses alimentos industrializados estão com gorduras de péssima qualidade, até para baixar o custo do produto. São gorduras que realmente aumentam muito o processo inflamatório, aumentam muito o colesterol, né? Triglicerídeo, LDL, diminuem HDL, tem estudo mostrando que eles também, a gordura trans, reduz o colesterol bom, quer dizer, então não tem benefício nenhum, né? Então é importante falar isso. Não, sim. E da gordura trans, e outra coisa que é bom alertar, para olhar o rótulo dos alimentos, né? Para aprender a diferenciar qual é a gordura boa. Explica para as pessoas, Mariana, o que se deve, o que tem de pior nos rótulos em relação às gorduras, que deve evitar, que tem que ter menos. Sim. Primeiro, decifra os rótulos para gente. É não ter gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, óleo de palma também não é o ideal, é gordura trans, gordura. Agora tem um outro nome da gordura, que é gordura transesterificada, interesterificada. Se eles vão mudando o nome, continua uma gordura de má qualidade. Tá? Então, assim, alimento em pacote, a gente tem que evitar o máximo que a gente puder. O máximo. Por mais que ele seja
fit, low carb, evitar, né, o máximo possível no dia a dia. Quanto mais natural esse alimento, melhor, porque a gente ingere menos produtos que a gente não conhece, substâncias químicas, né, ou feitas que não fazem bem ao nosso corpo. Então, isso é bem importante falar. E o que eu estava lendo, a gordura trans, o rótulo, assim, abaixo de 0,2 miligramas, eles não colocam no rótulo. Então, ainda tem isso. Um E isso pouco de gordura vai porção, ter. né? É por porção. Então, se por porção tem menos de 0,2, não aparece, porque eles fazem o rótulo de acordo com uma porção. Então, é um biscoito de 30 gramas. Não tem aquela quantidade no pacote inteiro, e quem que vai comer um? A gente come o pacote todo. Então, É. tem muita gordura trans ali. Muito importante, porque realmente a indústria faz de tudo para enganar a gente, para a gente consumir. Essa é a intenção. E colocaram também o óleo de palma também, que também é uma gordura saturada, né? Colocaram no lugar da gordura trans, mas também é uma gordura que faz mal. Uma coisa que perguntaram, que é muito importante falar, dos carboidratos, né? Que o carboidrato também aumenta o colesterol. O que você pode falar disso para as pessoas, né? Que tá aí nos biscoitos, nas farinhas, né? Exatamente, isso é muito importante, eu converso muito. E eu posso te dizer que atualmente, eu acredito que você veja isso no consultório com as crianças, o que eu tenho mais de impacto, né, que eu vejo na alimentação deles e que afeta o colesterol, são os açúcares, né, embutidos nos alimentos. Então, a frutose que está num alimento, né, do pacote. É o sorvete que eu já falei, cheio de gordura trans, mais açúcar, mais leite gordo, né? Então eu vejo que tem um impacto muito grande nas crianças, né, e nos adultos também, porque a gente acaba comendo muita farinha refinada, tudo muito refinado, né? E come pouca fruta, pouco legume, então ingere menos fibra. Se ingere menos fibra, acaba que não tem quem faça pegar esse colesterol e botar ele para fora, né? Porque a fibra é extremamente importante. Então acaba que a alimentação é pobre em nutrientes, que são antioxidantes, que evitam o processo inflamatório, para não formar as placas de ateroma, né? As placas de gordura. E a gente se entope muitas vezes de pão, de farinha refinada, de biscoito. Ah, é água e sal. É água e sal, mas é farinha, gordura vegetal, né? E que engana a gente. São os produtos de pacote que muitas vezes, né, biscoito que é salgado e é cheio de frutose, de xarope de frutose. Então, assim, tem que olhar porque o carboidrato, o excesso de carboidrato, ele vai virar gordura, né? Quando o corpo não tem destino para ele, né, não está sendo usado para energia, ele vai ser acumulado. Então, vai ser acumulado como triglicerídeo. Então, o carboidrato, farinhas, doces em geral, essa gordura vai virar triglicerídeo, que também é um fator de risco. O triglicerídeo é um tipo de gordura, né, que a gente dose do perfil lipídico. Eu falei do início do HDL, do LDL, e tem o VLDL e o triglicerídeo. O triglicerídeo, o ideal é que fique abaixo de 150. E tem estudos também mostrando, porque às vezes fala assim, o triglicerídeo não tem muita importância. O triglicerídeo também é aterogênico. Então, o triglicerídeo, ele responde muito bem à dieta. Paciente que tem um triglicerídeo elevado, você pode ver, ele está com estilo de vida ruim, então responde muito bem à atividade física e a redução do carboidrato, das farinhas que a gente estava falando. A Marilena está perguntando das torradas. A torrada também são, vamos dizer, né, Mariana, são os alimentos falsos saudáveis, né? Que a pessoa acha que é a torrada, que é o creme crack. O que você pode falar para a Marilena das torradas? Exatamente, essas torradas prontas, né, que vem num pacotinho, todo bonitinho. E muitos até vêm ali, integral, tem não sei quantos grãos. Não é que você não possa comer nunca, mas não pode ser o seu todos os dias, né? O café da manhã não tem que ser todo dia à base de pão, mesmo que seja um pão integral. A gente pode, no café da manhã, comer uma raiz, né, Cecília? Isso é muito interessante. Com fibra, vem com carboidrato de boa qualidade,
Não precisa ser. Outra coisa que eu adoro botar para os pacientes e para mim, banana da terra cozida. É uma delícia. Um pedacinho de queijo, uma raiz. Pode fazer uma tapioca que a gente coloca fibra e coloca um ovo. É mudar, é botar frutas. Não é para comer a mesma coisa todo dia. Porque tem esse hábito de passar. Eu tô há 30 anos comendo meio mamão papaya e um pãozinho francês. Aí eu faço isso, a pessoa nem pensa, não é por mal, é o costume, né? E ingerir tantos nutrientes maravilhosos que a gente tem no Brasil, então que a gente tem tantas cores, né? De frutas, de verduras, de legumes, que é até uma pena a gente não variar, né? No dia. A gente tem que pensar, porque muitos pacientes chegam no consultório querendo vitaminas, um polivitamínico. O melhor polivitamínico é você ter uma dieta balanceada, colorida, as vitaminas, os minerais, vão estar todos ali. Não vai ser necessário nenhuma vitamina. O Josué, que é meu paciente, Mariana, está perguntando se o pão integral evita o colesterol. Evitar o colesterol. Ele vem com fibra. Dependendo do pão integral, né? E uma coisa importante, eu vou dar uma dica aqui. Toda vez que você for ler um rótulo, o pão integral, a farinha integral tem que estar em primeiro lugar. Porque no rótulo é em ordem decrescente, né? De ingredientes. Então, o que tem mais quantidade está em primeiro lugar, o que tem menor quantidade está em último lugar. Então, se você viu em primeiro lugar açúcar, farinha branca, gordura vegetal, desiste, nem compra. O pão, de preferência, que ele seja 100% integral, que nem tenha... E a maioria tem até açúcar, né? Às vezes você vê um pão integral, você acha que você está comendo uma coisa super saudável, né? Então, é sempre olhar se tem... só o ideal que seja só farinha integral, né? Porque às vezes eu vejo, né? Farinha integral, mais farinha enriquecida, né? E como você já falou em outras lives, quanto menos ingredientes, melhor, né? Exatamente. Quanto menos até que você vá comer o de farinha branca. Você come, por exemplo, um pão. Eu falo muito assim de um pão, se puder, de fermentação natural, que ele é melhor de digerir. E menor quantidade também. Ele é um pão até mais caro, então a gente acaba comendo menos mesmo. Ninguém vai comer todo dia o pão de fermentação natural, por exemplo, uma família grande. Então é uma opção, né? A gente variar também no dia a dia. É um pão integral, é um pão de fermentação natural, são as raízes, né? É mudar as frutas. Já que falou do pão, lembrar, a Mariana já fez um e-book de pães, receitas de pães saudáveis. Tá no Instagram dela e tá aqui no meu Instagram. Só clicar lá no Linktree, no link lá na bio, não sei onde vocês sabem, onde tem a foto, tem o Linktree ali, tem um e-book de receitas saudáveis. É uma opção para vocês usarem no café da manhã. Pode ser lanche também, Mariana? Pode ser lanche. É muito do dia a dia da pessoa, né? Da alimentação. A gente não tem não existe, né, Cecília, uma regra, uma obrigação de que as pessoas precisam comer tantas refeições ao dia, de 3 em 3 horas. E tudo depende de cada pessoa, da necessidade, da demanda, do momento da vida, né? Se é um adolescente é de um jeito, se é um idoso é de outro, se a mulher é de um jeito, se é homem é de outro, se ela tá na TPM é de um jeito, se ela tá na menopausa é outro. Então, não tem normas e regras, mas de um modo geral, é um café da manhã, um almoço, um lanche, um jantar. Isso é básico, né? E ficar muito tempo, eu recebi essa semana mesmo a paciente. Doutora, eu só tomo um cafezinho, um lanchezinho, só como à noite e eu não emagreço. O organismo precisa também, se ficar muito tempo sem se alimentar, ele vai achar que você não tem alimento e vai estocar mais. Isso já é, né? Sim, exatamente. E a gente tem uma coisa que se chama que é a cronobiologia, ou seja, o nosso corpo precisa ter horários para dormir, para acordar, para comer, para que a gente tenha uma harmonia em todo o funcionamento dos órgãos e na produção hormonal. Isso se chama cronobiologia. Então, a hora que você come, a hora que você acorda, é a hora que você dorme. Se você conseguir, que eu sei que nos dias de hoje é difícil a gente ter essa rotina tão certinha, né? Dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, dormir às 8 horas por noite. E se alimentar sempre no mesmo horário, isso ajuda muito o metabolismo e no processo de emagrecimento, de reduzir o processo inflamatório do corpo.
você reduz o colesterol, melhora a harmonia dos seus hormônios. É bem interessante. E a gente sabe que a doença aterosclerótica é um processo inflamatório, inflamatório das células, do nosso endotélio. Então, o manejo essa modificação do estilo de vida, não, são os pilares, né? Alimentar, atividade física, o sono e o estresse. Todo mundo, a vida moderna tem muito estresse, mas a gente tem que saber manejar o estresse, até a parte alimentar. Se você não estiver bem emocionalmente, você vai acabar descontando na comida, no doce. Então, tentar. E atividade física também vai ajudar muito nesse processo também da ansiedade, né? Exatamente, sim, é todo um contexto, né? Eu sempre falo isso, né, em todas as lives, em todas as consultas. Quem dera que fôssemos só um coração para ser tratado, só um cabelo, né? Um ser integral, integrado, então tem que cuidar de tudo, é corpo, mente, alma, tudo tem que ser bem cuidado, né, Cecília? Nada dá certo. Mariana, já que a gente falou do pão integral, o benefício das fibras, né? Que a gente tinha falado, né? Quais são as melhores fibras? Porque a gente sabe que a fibra vai ajudar na redução do colesterol, do açúcar. Sim, com certeza. Então, importante a gente caprichar nas fibras. E onde a gente encontra essas fibras, né? E o que que elas fazem? Na verdade, a fibra, eu já falei até antes, ela vai aumentar, né? Vai reduzir a absorção desse colesterol e vai aumentar a excreção desse colesterol, ou seja, esse colesterol ser posto para fora do nosso corpo, né? Então, quanto mais fibra nós comermos, melhor para a gente evitar o aumento do colesterol, o aumento da insulina, né? E da glicose, que é um outro fator também inflamatório, né, Cecília? Então, e aonde que a gente encontra essas fibras? Nas frutas, principalmente as frutas com casca, se a gente puder, melhor ainda, né? Então, pera, onde a gente tem fibra também de ótima qualidade, é na banana verde. A gente tem a fibra prebiótica, que é excelente para o intestino. Eu sempre falo do intestino, né? E hoje estudos mostrando quão importante é o intestino no metabolismo das gorduras no nosso corpo. Então, que se a gente tem um intestino com bactérias boas, cheios de bactéria boa, igual colesterol bom, a gente tem um metabolismo melhorado desse colesterol e a gente coloca esse colesterol, essa gordura para fora de uma maneira mais eficaz. Tem estudo até mostrando que as bactérias ajudam a metabolizar, ou seja, a digerir essas gorduras. Mas se você tem mais bactérias boas, mais você vai digerir essas gorduras. Mais bactérias ruins, mais gordura acumulada. E as bactérias a gente tem que alimentar com coisa boa, né? Com alimentos, bons alimentos. E eu estava lendo os estudos mostrando, fizeram pacientes que usavam alimentos com mais gordura saturada e carboidrato. Prejudicava as bactérias do nosso intestino. Então, vai prejudicar todo o metabolismo. E essa microbiota, tem vários estudos, a Mariana sempre fala do microbiota, a gente sempre fala nas lives, já tem relacionado mesmo com aumento de risco. Se você não proteger seu intestino através da alimentação, de hábitos saudáveis, da água, que é muito importante também, né? Tem relação com aumento do risco cardiovascular, aumento de depressão, ansiedade, depressão. Então, mexe com todo o nosso organismo. Exatamente. Você vê que é um ciclo, né? Assim, acaba que se você está com desbiose, ou seja, esse desbalanço nas bactérias, você piora o seu metabolismo. E se você come mal, você piora as suas bactérias. E você nunca sai desse ciclo vicioso, né? Não alimenta a bactéria boa, coloca para dentro do corpo alimento de má qualidade. E aí você só vai piorando todo o processo inflamatório do seu corpo, má absorção de nutrientes, né? Então, hoje, cuidar do intestino, ele é importante porque ele é responsável como se fosse a harmonia do corpo inteiro, né? Pela absorção de nutrientes. A gente tem vários marcadores, né, lá no intestino que vão ajudar nesse metabolismo, né? Atuam também no metabolismo dos sais biliares. Os sais biliares são super importantes no metabolismo do colesterol, né, Cecília? Então, são responsáveis, né, por solubilizar, por colocar para fora. Então,
se você tem uma boa saúde intestinal, você também tem uma boa saúde, né, dos seus sais biliares. Até a próxima live a gente vai falar sobre esteatose hepática, que o colesterol elevado vai levar a gordura no fígado e todos os cuidados, o que tem que ter também. Uma pergunta que fizeram, a gente está falando dos alimentos, quais são as melhores frutas para baixar o colesterol? Pois é, fruta. A gente tem a uva, né? Que a gente fala muito do resveratrol, fala muito do vinho também. Dos antioxidantes, né? Então, a uva, as frutas vermelhas. Eu li um estudo hoje com romã e suco de romã. E como ele tem um poder antioxidante alto, ele atuaria diminuindo essa oxidação do colesterol, né? E uma coisa importante é isso, assim, além da lipoproteína, se ela tiver oxidada, é que é muito pior, né, Cecília? Porque aí é que ela inflama e forma a placa de ateroma. Então, se a gente é antioxidante, a gente evita que essas placas se oxidem e que virem placas que entopem as artérias. Então, todos os alimentos roxos, né, Mariana? Uva, todos os alimentos, lembrar dos alimentos roxos, você tinha falado, da cebola, eu tenho sempre comido cebola roxa, jabuticaba, o açaí. O repolho, que a gente fala tão pouco do repolho roxo, né? Porque a gente acaba usando só o repolho mais claro. Até as folhas roxas, né? Beterraba, que tem aquela folha. É tão bom comer a folha da beterraba. Eu sei que às vezes é difícil achar, mas vale muito a pena. Ali tem muita fibra, tem ferro, ajuda muito a reduzir o colesterol e tem muito antioxidante. A gente tem uma nunca vejo beterraba com folha nos hortifruti, né? Sabe, é muito comum quando você compra orgânico. O orgânico, ele costuma vir, a rama, assim, vem tudo, sabe? Ele é amarradinho. Então, eu pego o talo e às vezes faço no arroz. As folhas eu faço tipo uma couve, sabe? Ou pode bater verde. É uma boa opção para variar também o tipo de folha. E tem um gostinho ótimo, não tem gosto ruim, sabe? Então, até quem não beterraba pode comer a folha. Tem gente que não gosta do sabor da beterraba, mas uma boa. Excelente dica. E, Mariana, se pudesse falar assim, gaguejei. Pudesse falar quais são os piores alimentos para o coração? 5 piores alimentos para o coração. Top 5 de piores alimentos para aumentar o colesterol e entupir as artérias. O que todo mundo deve evitar. Pois é, eu falei já na live o tempo todo da gordura vegetal hidrogenada, gordura trans. Então, evitar, ele é extremamente inflamatório, né? Pele de ave e carnes vermelhas gordurosas, principalmente, né? Ou partes gordas das carnes. Os laticínios gordos também, né? Então, evitar os queijos gordos, o leite gordo, o creme de leite, as natas, porque é onde acumula mais gordura. Então, evitar dar preferência aos laticínios mais magros, né? Os desnatados. A gente tem, eu falei da pele, né? Das carnes, das peles, os embutidos, né? E os embutidos, fritura. E os queijos, né, Mariana? Sempre o queijo mais duro, por exemplo, o queijo parmesão, ele é muito rico em gordura saturada, gordura ruim, né? Então, quanto mais duro o queijo, mais amarelo, mais gordura, né, Mariana? Sim, pois é. O cheddar, por exemplo, ele é campeão em gordura, que é aquele queijo super amarelo. Ele nem é muito comum aqui, né, no Brasil. Mas acaba que tem muito estudo, como é um queijo muito comum nos Estados Unidos, acaba tendo muito estudo com ele, né? Ele realmente tem um altíssimo gordura saturada. Que mais que a gente... Os embutidos, linguiça, salsicha, e os mais magros, né? Da preferência a ricota, cottage, mas... E o requeijão light, pode estar liberado ou não? Olha, o problema do requeijão é mais pela composição do requeijão. Se você for ler, a gente tem milhares de requeijões. Tem requeijões com 15 ingredientes, tem requeijões com 3 ingredientes. Então, eu sempre falo, tentar um requeijão mais magro e que tenha menos ingredientes possíveis. Porque é um produto
próprio polenguinho light, ele é extremamente processado. Então, eu sempre para evitar. Mas Uhum. também o nunca, nem o sempre, né? O equilíbrio. E aquele creme de ricota? A gente tinha combinado nada disso, mas já tô... O creme de ricota, é um falso saudável ou é saudável também? Creme de ricota é ok. O mais Ok. importante, ele é magro, né? É importante ler o rótulo. Porque se tem leite, uma coisa ácida, né? O soro, um meio ácido e sal. Às vezes tem muito mais coisas. Tem EDTA, tem NSH, não sei o que, tem um monte de coisa escrita ali. Aí eu acho que não vale a pena. Você tá reduzindo na gordura, mas está aumentando o consumo de tóxicos, né? De química. Então não vale a pena para o seu corpo. Que acaba É. que é cancerígeno, inflamatório, né? Então é reduzir. É, por isso estava perguntando, porque essas pastas às vezes tem tantos componentes ali que a gente não sabe se realmente é saudável, né? Ou Sabe não. eu vejo muito no consultório aqueles molhos prontos para salada. Você já viu que tem no Ah, mercado? sim. Aquilo é horrível, né? É horrível, sabe? Mas assim, é um hábito. Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu só como salada com aquilo. Aí eu falo, então vamos pensar como é que a gente pode comer melhor essa salada? A gente não pode fazer um molho em casa? Tem tantos molhos gostosos, você faz com mostarda, com azeite, com mel, pode fazer com romã. Eu dou várias receitinhas de molhos gostosos para salada, que a gente não precisa ficar dependente do produto pronto, que foi feito para ficar dentro daquela garrafa, para não estragar, né? Então tá cheio de Isso, gordura de má isso, qualidade, óleo isso. ruim, né? Então não É. vale Ideal, limão, eu aqui tempero limão, ou vinagre de a maçã, pena. azeite e sem sal. Ou, Maravilhosa. é. Ou esses molhos, meu filho adora cozinhar. Rafael, ele faz molho de mostarda, mel, azeite, também fica super saboroso, faz na hora e Exato. sem os aditivos químicos, né? E abusa das ervas, as ervas frescas e secas também, mas as frescas vão com muito mais antioxidantes e fatores anti-inflamatórios. Então, eu sempre falo para caprichar, bota orégano, bota alecrim, bota o que tiver de verde em casa, porque ajuda muito a reduzir também o processo inflamatório do nosso corpo e traz nutrientes. Tenta fazer um hortinho em casa, eu fiz aqui hortelã, manjericão, e aí Hum? vai renovando os vasinhos para sempre ter é, e ajuda também a evitar o sal, né? Que Sim, também porque a gente é isso, a gente até falou isso em outras lives, né? Que as pessoas é, têm o hábito de achar que o que é sabor é sal. Então a gente taca sal na comida para ter sabor. Se você botar tempero e menos sal, você começa a sentir o sabor dos alimentos, né? Muito mais do que. E eu vi que eu nem fui passando aqui, vi que tem um monte de perguntas. e tá. Outra pergunta que fizeram aqui também é que a gente já falou dos piores alimentos, das melhores frutas, né? E dos alimentos em geral para diminuir o colesterol. Se você pudesse citar 5 melhores alimentos para diminuir o colesterol, além das frutas, dos roxos, dos antioxidantes. Olha, eu colocaria aí como os peixes, né? Aí eu daria um destaque para o ômega 3, né? O ômega 3 é um queridinho do É colesterol, isso? do processo inflamatório. Então, peixe, e além de tudo, é uma proteína mais magra, né? Com pouca gordura. Então, seria uma ótima opção. O abacate, eu também sou muito fã do abacate. Ele tá ali na. O abacate e o ômega 3, o azeite estão ali meio que juntos para poder ajudar com gordura monoinsaturada, gordura de ótima qualidade. A uva, né, que eu já até falei das frutas, porque tem Sim. sol e as frutas vermelhas. A sardinha Aveia. é aveia, a sardinha, que é um peixe gordo, né, que é maravilhoso, é um peixe baratíssimo e que a gente não dá valor. Ele tem muito ômega 3, muito ômega 3. E é um peixe pequeno que acumula menos mercúrio. Então, quem puder, capricha na sardinha, de preferência a sardinha fresca, pode ser enlatada, mas evitar, tá bom? Assim, o melhor é a fresca, mas também pode ser a enlatada e a gente despreza a gordura que está nela. E de preferência a sardinha em óleo, né? Porque aí você despreza o óleo, né?
Exatamente. A aveia, né, que você falou também, nossa, é maravilhosa. Tem muito estudo com a aveia, com farelo de aveia, principalmente, que contém mais fibra, então ela teria um poder maior de eliminar esse colesterol. Então, caprichar na aveia no dia a dia, no prato, seria muito bom. As folhas verdes escuras também trazem bastante antioxidante e nutriente. Os feijões, que tem fibra, que tem proteína, também seria uma ótima opção. Né? Capricha o farelo de aveia, chia, alinhar as frutas todas que a Mariana falou. Sempre quando forem comer frutas, coloquem, eu falo sempre para meus pacientes, coloquem sempre as fibras junto, né? Sementes, né, Cecília? A gente pode Ah, caprichar. é. Aqui, a Lacerda está perguntando: farinha de aveia integral e farinha de berinjela ajuda a diminuir o colesterol? Eu faço muito uso delas. A diminuir, não, né? É saudável, Mariana, né? É São, melhor. são fontes de fibra, né? A farinha de berinjela ainda tem mais função para reduzir o colesterol do que a água de berinjela, que muita gente faz água de berinjela e fica bebendo. O melhor é comer a berinjela, esse é o melhor. Pode também comer a farinha de berinjela? Pode. Pode comer farelo de aveia? Pode. Farinha de banana verde, extremamente rica em fibra? Pode. Variar as farinhas, essas farinhas mais saudáveis, é uma ótima opção no dia a dia, né? A gente também dá os tipos de farinha. É importante você falar, Mariana, da berinjela, que tem pessoas que querem parar, tem pessoas que têm necessidade de tomar as estatinas, que são os remédios para baixar o colesterol. Como eu falei no início da live, as pessoas que têm um risco elevado, que já tiveram algum evento cardiovascular, infarto, são pessoas de alto risco, usar a estatina vai diminuir, que são remédios para baixar o colesterol, vai diminuir muito o risco de ter um infarto e outros eventos. Então, nunca parar o remédio e usar chá. Chá de berinjela, tem outros chás que chegam no consultório também falando, parei e não abaixa o colesterol, né, Mariana? Pois é, então assim, você fazer isso tem que ser sempre acompanhado, né, Cecília? Muitas vezes a gente pega um paciente que chegou para mim somente com um triglicerídeo alterado. Você não precisa já entrar com a estatina, né? Você geralmente manda Sim. para controla a dieta. Eu posso fazer uso de alguns fitoterápicos que podem ajudar nessa absorção do colesterol, aumentar a fibra, fazer, aí ele consegue controlar. Agora, não pode chegar um paciente que está com um colesterol de 300, né? Que você não pode deixar ele ir, né? Com medicamento ou sem medicamento e ele vai só piorando, né? Então, tudo depende do paciente, né? Não, sim. E o estilo de vida, me perguntaram quando que o colesterol é o risco maior. O LDL acima de 160 tem um risco mais elevado. Estando abaixo disso, primeira vez, o paciente vai ao consultório, o que a gente faz? É modificação do estilo de vida. Se ele não é alto risco, não teve nenhum evento, atividade física regular, alimentação, tudo isso que Mariana aqui a gente está conversando, o sono, o estresse. E aí, depois de uns 3 meses, a gente peço novos exames de sangue para avaliar, que às vezes só o estilo de vida saudável a gente já consegue controlar sem o uso da estatina. Isso vai ser específico para cada paciente. Exatamente, né? Não é ele que vai É. se automedicar, nem se É. não medicar, né? Tipo, tirar o medicamento, porque também é muito comum. Às vezes eu chego com um paciente e falo assim, eu não quero mais tomar estatina, quero só fazer dieta. Tá com colesterol de 400, então a gente tem que ter um acompanhamento, né? Junto com o médico. Nós temos. Possível se o médico achar que dá e reduzindo essa estatina, mas o paciente tem que ir melhorando o estilo de vida, a Sim. alimentação, né? E tudo com acompanhamento, né, Cecília? Nós temos uma paciente em comum muito querida, né, Mariana? Que ela passou a vida toda com colesterol elevado, porque tinha dores musculares e nunca trocaram o remédio. Ela ficou a vida toda com colesterol em 300, chegou para mim com colesterol 300 e com várias obstruções, tanto na carótida tinha uma placa de 40% de obstrução dos dois lados. Ela foi para o consultório porque ela estava tendo arritmia cardíaca e acabou comecei a investigar e ela tinha doença coronariana, já tinha placa em várias
coronárias. Isso ela teve a vida toda, se manteve com colesterol elevado. Então, as pessoas que têm, pessoas magras, que têm estilo de vida saudável, têm colesterol elevado, muito elevado, são pessoas que necessitam estatina. Então, isso vai ser individualizado. Não pode, e já tem vários estudos comprovando o benefício das estatinas associado ao estilo de vida saudável. Então, a gente também usar, com estilo de vida saudável, alimentação, você usa uma dose menor da estatina. E às vezes você consegue até tirar se o paciente não for necessário manter por causa dos fatores de risco, como eu falei. A gente já até teve casos assim, né, Cecília? Sim, que com a alimentação, tudo, com esse Tirar tratamento. o exercício, né? Assim, com o comprometimento do paciente, com acompanhamento, né? É possível sim. Não pode ser feito da cabeça, porque quando faz assim, o paciente acontece isso. Tem uma dor no corpo, abandona o tratamento, não procura ajuda ou não procura um outro tipo de tratamento, vai só se agravando, porque as placas só se Isso. acumulam. E tem várias estatinas novas, você troca, você pode trocar até 3 vezes, diminui a dose e vai ver a tolerância do paciente. Outra pergunta, Mariana, que fizeram, quais são os benefícios das sementes? Do girassol, da abóbora, da linhaça, né, da chia, que a gente fala muito. Sim, pois é, eu sou a louca das sementes, adoro semente para tudo. Semente Eu para como semente no café da manhã, almoço, jantar, eu também semente aqui o dia inteiro. meus pacientes. Eu adoro semente de girassol, abóbora na salada, fica crocante. E Sim, quais são, exato. e quais são os benefícios, Mariana? Eles são riquíssimos em fibra para começar, né? Então, o ideal até para a gente ter um tempo maior de. Como se fosse assim, um benefício maior para o colesterol seria a linhaça em forma de farinha, seria uma ótima opção. A chia também em forma de farinha, que a gente aproveita tanto a semente quanto o que está dentro, que seria o ômega 3. Quando está em forma de farinha, batido, você aproveita melhor. Porque muitas vezes a gente não mastiga direito, às vezes essa semente não é bem digerida, ela passa intacta. Faz a função de fibra, mas ela não faz. A gente não consegue pegar aquela função da gordura boa que está lá dentro. Então, o que você pode fazer pode bater, liquidificar a linhaça com a chia, por exemplo. Colocar num pote, colocar na geladeira e consumir em até 5 dias. É uma ótima opção. Você vai estar com todos os benefícios ali e você ainda pega a gordura boa e a fibra. Então, isso é ótimo de se fazer, é uma boa dica. Botar as sementes, né? Semente de abóbora, de girassol, todos eles são ricos em fitoesteróis. O que são os fitoesteróis? São gorduras boas que ajudam a reduzir o colesterol, reduzir os receptores de colesterol, na verdade, aumentar, né, até o receptor de LDL para que esse colesterol seja eliminado. São ricos em vitamina E e vitamina A, então é ótimo, são ótimos antioxidantes. Eu acho que é isso. Esses benefícios assim, E o gergelim também, que você fala também, o gergelim tem cálcio, né, para as mulheres, para osteoporose. Exatamente. Rico em cálcio, tem gordura monoinsaturada. Uma coisa importante é que todos eles têm gordura monoinsaturada, que é gordura de boa qualidade, gordura anti-inflamatória, antioxidante. Né? Então, o gergelim é uma ótima opção. Ontem mesmo eu tomei uma sopa, taquei gergelim em cima da sopa, porque a gente está agregando mais cálcio e não fica dependente, né? Porque a gente fica muito dependente do leite, do queijo, porque só tem ali. Tem, mas também temos em outros alimentos. E perguntaram qual atividade física melhor para controlar o colesterol. O ideal é que você tenha uma atividade física que seja regular, uma atividade física que você goste de fazer. Agora até comecei a fazer dança, que também tem os benefícios. Então, tem que ser uma atividade física que te dê prazer, que você consiga fazer com uma regularidade. E pela diretrizes, né, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, pelo menos 150 minutos por semana. E aí já aumentaram para 300 minutos por semana, se você tiver disposição, não tiver nenhum fator nada que contraindique. Quanto mais fizer, melhor. Quanto melhor sua aptidão
cardiovascular, melhora a aptidão física, menor risco de infarto, de complicações. Então, quanto mais fizer, melhor. Não tem nenhum estudo com atividade física, se sabe que ela reduz o colesterol, e não apenas reduzir o valor do colesterol, é muito importante a gente reduzir esse processo inflamatório do organismo. É reduzir insulina, glicose, libera a atividade física, ela vai liberar hormônios protetores, hormônios que vão proteger os nossos vasos, o nosso endotélio, que a gente tem que proteger com o maior carinho, que é isso que vai evitar o infarto e essas complicações todas. Uhum. Exatamente, exatamente, perfeito. Aqui perguntaram, eu vou dar uma olhadinha aqui, suco integral sem açúcar tem o mesmo valor da uva? Olha, o ideal, se você puder comer a uva, também ajuda muito, porque a uva está ali com a casca. Mas no suco, a gente também tem um processo de fermentação. Então, a gente também aproveita esse resveratrol que está contido na casca da uva. Também temos farinha de casca de uva, que também pode ser utilizada. É bem interessante. Eu não conhecia. É bem interessante, tem bastante fibra, você pode utilizar nas preparações, pode fazer um biscoito, um bolo e colocar, pode fazer um suco e colocar, por exemplo, bota no seu suco verde, também é uma boa opção, tá? Aqui tá perguntando se óleo de coco é o melhor. Olha, o óleo de coco, existe muita controvérsia, né? Não tem nenhum estudo de fato. A gente tem muita gordura saturada no óleo de coco, na verdade, o que mais tem, né? Então, eu não indico cozinhar com óleo de coco, geralmente eu indico cozinhar com azeite. Acho que é sempre a melhor opção. E tentar não aquecer tanto esse azeite, tá? Mas pode usar óleo de coco também numa preparação, de repente num bolo. Também pode, não deve ser a sua gordura todos os dias. Porque o óleo de coco, ele é saturado, ele vai dar sabor aos alimentos, né? De vez em quando eu cozinhar, mas tem que ser uma coisa esporádica, né? Não virou moda também, sempre óleo de coco. Até na diretriz agora do consumo de gordura, eles falaram muito do óleo de coco, né? Que é altamente gordura saturada, né? Como você falou, o azeite é o melhor. A Célia perguntou, madrugada, me responda, por favor, sobre comer arroz. Comer arroz não tem problema em quantidades moderadas. O ideal é comer o arroz integral e se você puder mudar os tipos de arroz. Ela é da Holanda, é isso? Ela tá aqui, o filho dela tá na Holanda, Então, assim, ideal é comer arroz integral, comer, por exemplo, um outro tipo de cereal. Então, a gente pode comer a quinoa, o amaranto cozido, o arroz negro, que é extremamente rico em fibra, o arroz vermelho. O arroz vermelho, a gente tem um produto, que é a levedura do arroz vermelho, que ajuda a reduzir o colesterol. Assim, se for o colesterol tá baixo, né? Tem quantidades pequenas, ele tem um poder de ajudar. Não é igual à estatina, tá? Mas dependendo do caso, ele pode ser usado ou pode entrar como um adjuvante, né? Poder ajudar o processo. Ó, a Alice está perguntando, Mariana, comer fruta, como banana ou mamão na parte da manhã, acompanhada de pão sírio feito de farinha integral, é uma opção boa? É uma boa opção, mas eu acrescentaria mais nesse café da manhã. Então, coloca semente, que aí vai ter o ômega 3 inflamatório, coloca fibra, farelo de aveia, farinha de banana verde e tenta mudar, não comer todo dia a mesma coisa, que nem eu falei no início da live, né? Mudar a fruta, mudar o pão, não precisa ser o mesmo pão todos os dias, cozinha uma raiz, né? Faz um aipim cozido, um inhame cozido, uma batata doce. A gente tem tanta coisa, né, e de fácil acesso, que eu acho que pode deixar o seu café da manhã muito mais nutritivo. Ó, a Paty está perguntando, Paty, como minha professora de jazz, que eu estou amando, o ovo é permitido, mesmo para quem possui colesterol alto? Nós conversamos, Paty, no início da live, um ovo por dia pode... o ovo é muito nutritivo, então não precisa tirar o ovo. Isso vai depender, aí, o seu acompanhamento médico, avaliar
pode comer e avaliar o seu colesterol, como vai ser o seu metabolismo de acordo com o alimento. Uhum. Né, Mariana? Sim, Concorda? concordo plenamente. Eu estava aqui lendo as perguntas. Aqui estão perguntando do semente de cardamomo, se é bom. Sim, ela é ótima, ela também é super antioxidante, é uma especiaria, pode usar. Eu às vezes coloco no café, acho super gostoso e traz benefícios. Aqui uma pergunta que eu acho que é para você, né? Estou com colesterol alto e surgiu chantelasma nas minhas pálpebras. Será que é devido ao aumento de colesterol? Sim, Sim, geralmente quem tem chantelasma tem o colesterol elevado. Aí tem que exatamente. abaixar o colesterol para não aumentar e aí o dermatologista vai poder tirar, né? E cuidar do colesterol. Porque como Exato. tá o Quanto tiver alto chantelasma, ali, né? deixa eu ver mais perguntas. Essas farinhas são acrescentadas na comida? Pode ser na comida, na fruta, no iogurte, onde você quiser. No bolo, no biscoito. Obrigada, Lácia, falando, virou minha fã, obrigada. Ó, como vocês enxergam o consumo de iogurte proteico, como Iopro, entre outros? Iogurte proteico é bom, né, Mariana? Mariana, travou? Ah, Não travei não, é porque eu estava passando aqui as perguntas. tá. Iogurte proteico, sim. Ele é indicado, também depende da pessoa, depende, né, da situação, do motivo pelo qual a gente colocou o iogurte proteico no plano alimentar, se é pela atividade física, se é por uma perda de massa muscular. Mas sim, e outra coisa, às vezes o iogurte, tem que ver o iogurte proteico, porque também lê rótulo, porque alguns têm corante, pode ter um adoçante que não é muito indicado. Então, assim, é ficar também atento ao colesterol, não, ao rótulo. Atum em sardinha latada. Pode ser atum em sardinha em lata também, né, Mariana? Também Pode, vai ter os benefícios, vai ter ômega 3. A sardinha é riquíssima em ômega 3, né? hum, também pode ser em água, tá? Mas o ideal é que compre. Também pode ser em água, só desprezar essa água. Gergelim preto ou branco, tanto faz. O preto vão ter um pouco mais de antioxidantes pela cor, mas é bom variar cores. Molho com iogurte desnatado. É bom para salada? É bom, pode fazer. É uma ótima opção, né? Com limão, com ervas. Aqui ela falou uma coisa que é importante falar, a Célia. Não sei se ela ainda está aqui, mas ela falou: cuidado quem tem diverticulite com grãos. Fale sobre cuidados com diverticulite. Na verdade, não é o tema da. Mas isso não é o. A gente retira a semente nas fases de crise da diverticulite, quando ele está em crise de diverticulite. Agora, quando o paciente não está em crise, as sementes elas não são contraindicadas, tá bom? A gente pode ter no plano alimentar do paciente, porque vai trazer nutrientes, vai trazer benefícios para a microbiota intestinal. Então, eles não são contraindicados, eles só têm que ser bem indicados no momento. A doutora Mariana Boni, minha amiga dermato, Mas ela está perguntando do óleo de gergelim, se é legal. é legal, é legal. É uma ótima opção também para cozinhar. Gosto bastante. E o óleo de gergelim tem uma coisa boa, porque ele dá sabor e ele aguenta altas temperaturas. Então é uma opção. Não deve ser opção de todos os dias, mas pode fazer da, do dia a dia, sim, de fazer. Hoje eu vou fazer uma preparação com óleo de gergelim, vou grelhar, não tem problema, tá? Porque tem as gorduras boas, mas tem gordura saturada também, né, Mariana? O Também gergelim, né? Eu estava vendo. tem, até a proporção é bastante, só que ele tem uma vantagem de aguentar as temperaturas. Então, é como se ele, dizer assim, que a gente chama de ponto de fumaça, né? Como se ele aguentasse mais e oxidasse menos. Mas não é para ser de todos os dias, tá? Então, linhaça é bom, nós falamos que a Uhum. linhaça é excelente, né? Aqui perguntaram quem não come peixe. Quem não come peixe, é até a Jaque, conheço. Quem não come peixe pode utilizar a cápsula de ômega 3,
Pode usar linhaça, pode usar chia. Tem uma folha verde que é maravilhosa, que é rica em ômega 3, que é a Beltoeda. Não é tão fácil de achar, mas ela é extremamente rica em ômega 3, tá? Então, não precisa só pegar o ômega 3 que vem do peixe. Mari também, tô lendo da outra Mariana, da Dermato. É gergelim preto ou branco? Eu também tenho essa dúvida. A Paty aqui perguntou. Qual a diferença? O preto é o torrado, é isso? Não, são espécies diferentes de gergelim. Um é preto, outro é branco. Então, você pode variar o tipo de gergelim, tá? O preto, ele vai ter alguns nutrientes a mais, um pouco a mais pela cor. Pode variar, tá? Pode. De preferência que esse gergelim seja cru e não torrado. Esse é o melhor. Porque quando torra, a gente já perde uma boa parte da gordura, né? Da gordura. Tá cheio de perguntas aqui. Pessoal, tem um ponto de interrogação aqui. Se vocês clicarem para escrever no ponto de interrogação, acho que a pergunta parece maior aqui para gente. Bem, exercício. A pressão 14/8 está alta. Pressão alta a partir de 14, 140/90, né? 14/9 já é considerada pressão alta. Tá. Comer coco seco aumenta colesterol? Depende da quantidade, né? Tudo depende da quantidade. Como diz a frase, o veneno depende da dose, né? Então, você pode botar lácteos de coco seco por cima do iogurte, por exemplo, é uma coisa até que eu gosto de colocar. Agora, depende do quanto você come, se você come todos os dias, né? Porque o coco também tem gordura saturada, né? Claro que no coco, em lascas, em menor quantidade, a gente vai ter pouca quantidade de gordura. A Paty está perguntando dos óleos. Se for refogar, óleo de coco, girassol, canela ou nenhum. De preferência desses, não sei, seria o girassol, né? Girassol não, o azeite, né? Desses que ela falou. Girassol, canola. Evitar. Esses são óleos refinados, né? Passou pelo processo de refinamento ou refinação, você você tem perda, né? Perda de nutrientes, perda de antioxidante. Então, o ideal é não utilizar. A Patrícia Maciel está perguntando sardinha frita, pode? Ela vai ser benéfica, vai ter muita gordura, né? É melhor? Melhor não. Aí você vai acabar com o benefício da sardinha fritando, né? Pois é, não é o ideal. De vez em quando, até porque eu sou boazinha, né, Ceci? Gente, tudo com moderação, né? Pois é, eu não proíbo, eu e Mariana aqui, a gente não proíbe nada. Proibido, não existe alimento proibido. Existe alimento que você tem que ter moderação, né? Exatamente. Mari, tem mais perguntas. E o kefir, Mari? Estão perguntando. O kefir é ótimo para microbiota, né? Eu super gosto de indicar o kefir. Pode também, né? E geralmente ninguém come uma quantidade muito grande, então você pode colocar o kefir todos os dias, por exemplo, numa quantidade, como se fosse um iogurte, por exemplo, e colocar sementes, agregar mais fibra também. E esse kefir é ótimo porque ele vem com bastante bactéria boa para o intestino. Sempre cuidar, tá, gente, desse kefir de boa qualidade para não ter contaminação, senão acaba que é um kefir contaminado com bactéria ruim ou patogênica e acaba piorando mais ainda o intestino, tá? Então, kefir de qualidade. A Cíntia que perguntou sobre o kefir. Então, o kefir é para o colesterol também, porque ele vai melhorar a microbiota, vai melhorar todo o metabolismo do colesterol também. A Patrícia está perguntando, mel aumenta triglicerídeo? O mel é mais saudável que o açúcar, mas também não pode ser em excesso, né, Maria? Aumenta a triglicerídeo também. É um açúcar, né? Tem esse poder. Então, usar um pouquinho, né? Mas às vezes a gente fala fio de mel, um fio que não acaba, né? Então é tudo realmente com moderação. A Verusca está perguntando, qual o melhor leite para substituir o de vaca? Minha tia. Olha, melhor leite para substituir o de vaca, a gente pode usar
os leites vegetais, né? Que não é leite, na verdade, é extrato vegetal. A gente pode utilizar leite de castanha, leite de amêndoa, leite de avelã. A gente tem várias opções. Pode usar o leite de arroz. Tem outras opções que podem substituir o leite de vaca. Tá perguntando o que é o kefir. O kefir é... Explica aí, Mariana. O kefir uma colônia de bactérias, né? De bactérias boas, probióticos, que são aqueles bichinhos bons para o nosso intestino, e que eles ficam como se fosse assim, sendo alimentados. Então, eles vão só aumentando ali as quantidades de probiótico e todo dia você vai alimentar. Então, coloca açúcar, eles se alimentam, fermentam e produzem mais probióticos. E assim vai aumentando as colônias. E mais, já tá acabando o nosso tempo. Pode triturar a linhaça com chia para colocar na geladeira? Pode, Mariana. Pode, maravilhosamente. Pode, dura 5 dias, tá? De preferência em pote escuro, porque você não deixa a luz oxidar a gordura boa. Então, coloca num pote escuro, sempre transparente, bem vedado, de preferência de vidro, não plástico, tá bom? E geladeira. E o dia. Na sua comida, pode botar no feijão, no iogurte, no que você quiser. Na salada. Ô, Mário, vamos despedir. Ó, já passou, a gente está em 66 minutos. O Instagram não derrubou a gente. E geralmente cai depois de 1 hora. Então, nós vamos acabar encerrando aqui a live. Quem tiver... Tá tão boa a conversa aqui, né? Tantas perguntas. Mas quem tiver mais perguntas para fazer, pode mandar um direct direto para Mariana ou para mim, que a gente vai respondendo aqui para vocês, tá? A Mariana pode essa semana, né, Mari? Eu tive a ideia aqui, você estava falando dos molhos, Mariana vai colocar lá no feed dela molhos para salada. Saudáveis, para todo mundo comer salada. E aí eu reposto também no meu Instagram. E olhem o e-book dos pães que a Mariana fez, que tem também várias receitas no site. Quem não está seguindo a Mariana, vai lá no Instagram dela, que todo dia ela está super ativa no Instagram, dando várias dicas. Tá? E você também, né? Estamos lá. E a próxima live vai ser dia 2 de setembro, vai ser com a Mariana novamente, e tem uma convidada muito especial, a doutora Icléia Barreto, que é patologista. Ela vai falar das alterações no fígado relacionado às gorduras, à esteatose hepática. Então, aguardamos vocês na próxima live. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco. E dúvidas podem enviar. Tá ótimo. Obrigada, Cecília, mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer. E boa noite, gente. Obrigada, viu? Por terem ficado com a gente aqui. Boa noite. Tchau.